Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos chegando hoje à última sexta-feira do ano de 2022, né? Praticamente chegando ao final. E permitindo Deus, né, nós chegaremos em 2023 continuando e prosseguindo com a leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Como eu sempre digo, a importância de nós termos a leitura da palavra do Senhor. E hoje nós estaremos falando a respeito do apóstolo, o apóstolo João, aonde nós falamos um bocado dele ontem, e hoje nós estaremos lendo a palavra do Senhor, livro de Apocalipse 2, e nós estaremos lendo um total de 29 versículos, né? Deixa eu estirar um pouquinho a minha perna aqui, porque estou meio encolhido, né? E eu tenho certeza que, como eu sempre digo, a leitura da palavra do Senhor, ela é essencial para cada um de nós. Queremos saber alguma coisa da palavra de Deus? É a palavra de Deus que vai trazer para nós a compreensão e tudo aquilo que almeja, né, os nossos corações. E hoje nós vamos falar sobre as 7 cartas, né, da Igreja da Ásia. Vamos começar primeira carta à Igreja de Éfeso. E cada igreja dessa aqui tem, né, os seus, como é que se diz? Cada igreja tem o seu ponto de vista, apesar de estarem falando de Jesus Cristo, mas você vai compreender que muitas coisas aconteceram no seu dia a dia. E o mais importante desta palavra que nós estaremos lendo, que essas cartas, elas foram direcionadas lá atrás, naquele tempo lá atrás. Só que essas cartas, elas não perderam a sua validade. Porque nós vamos ouvir falar sobre elogios, repreensão. Nós vamos ouvir, a partir de hoje, lendo o livro de Apocalipse, que tudo isso acontecia nas igrejas de antigamente. E nós hoje, será que nós somos diferentes? Será que não há dissensões? Será que não há mudança de fé na atualidade de hoje? Então vamos direto ao assunto, né? Porque ontem nós gastamos bastante tempo falando sobre o livro de Apocalipse, mas foi um tempo bom para nós podermos compreender a palavra do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Então vamos à leitura neste momento. Apocalipse 2 e verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo,
e o não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3. E sofrestes, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Verso 6. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Vamos agora para a segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2 e verso 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Verso 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Verso 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Verso 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos agora para o tópico 3, que é a terceira carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse 2 e verso 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Verso 13. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E refens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Verso 15. Assim,
Tens também o que segue a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Verso 16. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Verso 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos agora para o tópico 4, que é a quarta carta à igreja de Tiatira. Vamos lá? Apocalipse 2 e verso 18, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Verso 20. Mas tenho contra ti, ó tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Verso 22. Eis que a porei numa cama, sobre os que adulteraram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Verso 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo a vossa obra. Verso 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Verso 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Verso 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Verso 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Verso 28. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Verso 29 e final. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós lemos aí 4
e vai ficar faltando 3, né? 3 cartas que nós estaremos lendo na segunda-feira, né? Que é a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém? Então, rapidamente, em poucas palavras, eu quero já neste momento trazer para o nosso conhecimento, como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar a palavra do Senhor, mas nós estamos aqui para poder ler a palavra do Senhor e, claro, falar um pouquinho a respeito daquilo que nós lemos. É uma palavra de reflexão, como a minha esposa está aqui, né, fazendo a caminhada dela aqui, eu gravando aqui, né? O Senhor Jesus começa a narrar para João Batista, ou melhor, para o apóstolo João, vamos dizer assim, o apóstolo João, o apóstolo do amor, a mensagem para as 7 igrejas. E eu quero que você compreenda que cada igreja, ela tinha a sua forma, né? Mas no início não era assim. Houve-se uma mudança e aí começaram a haver, né, aquelas falsas doutrinas ou falso ensinamento. E você observa que nós lemos aqui que até Jezabel, né, ela estava ensinando. Até Jezabel, ela trazia, né, na igreja de Tiatira, né, as pessoas que estavam tolerando o ensinamento dela. E aí você começa a ter uma própria conclusão, né, uma própria conclusão que como é que você vai pregar contra o teu próprio erro? Então, é desta forma que o pecado ele começa a entrar dentro das igrejas atuais. Você vai ver que essas mensagens que nós lemos aqui, elas foram divididas, né? Nós estamos em Apocalipse capítulo 2. Você vai ver que a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, que a gente ainda vai ler amanhã, aquela igreja ela recebe elogios e ela recebe também repreensão. Elogios pelo o que era e a repreensão pela situação que a igreja ela se encontra. Nós vemos que essas igrejas, que ainda a gente vai terminar ainda, né, na próxima segunda-feira, elas representavam a igreja de Cristo em um modelo geral do que é servir ao Senhor Jesus. Mas como eu disse, começa a acontecer aqueles pecadinhos que vai entrando, não tem nada a ver, não importa, não, é isso mesmo, tá bom. E aí começa a ficar uma igreja de facilidades. Você vai ver que a igreja, a primeira que nós lemos, a igreja Esmina, né, a carta para a igreja de Esmina, vai dizer: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí vem a carta
para a igreja, né, de Pérgamo, né? Vamos aqui. A primeira igreja foi Éfeso. A primeira igreja foi Éfeso, aonde o Senhor, ele fala: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achaste mentirosos. Aí vem o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em outras traduções, que deixaste o primeiro amor. Aí vem a igreja de Esmina, que nós já falamos, e depois vem a igreja de Pérgamo. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu quero que cada um de nós venhamos compreender que o verso 16 ele vai dizer assim: arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. E a gente vê que muitos crentes têm mudado, vamos dizer assim, a tua forma de pensar sobre o que é servir ao Senhor. Muitas das vezes, viver do jeito que quer, da maneira que quer e está ótimo. Não, a palavra do Senhor ela é bem clara quando diz: então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Vocês lembram que quando o apóstolo Paulo ele chega na cidade de Corinto e ali ele começa a olhar, a observar que aquele povo estavam completamente dividido, servindo ao Senhor da sua forma, da sua maneira, e aonde ele começa a corrigir aquela igreja. Eu quero que você compreenda que estas revelações direcionadas a todas estas igrejas e ainda a que nós estaremos lendo na segunda-feira, todas sofreram tribulações, tentações, perseguições. E era por isso que o Senhor aconselhava ser fiel até o fim. E é o que a gente sempre fala hoje, não adianta nós pregarmos a palavra ou até mesmo servirmos ao Senhor da nossa forma, da nossa maneira, e daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, nós nos afastarmos da presença do Senhor. É como a palavra do Senhor fala: se nós não tivermos o verdadeiro amor, não somente para com o nosso próximo, não, é com a nossa vida espiritual. E quantos que têm perdido este amor próprio, o amor para a sua vida espiritual para com Deus, querendo viver da sua forma, da sua maneira, viver do seu jeito. O perigoso de tudo é a consequência no final. Então não vamos fazer como estas igrejas que outrora pregavam a palavra, pregavam a verdade, serviam ao Senhor com coração puro, mas de repente o pecado, a iniquidade começa a tomar conta. Então que cada um de nós venhamos meditar nesta palavra. Eu quero agora fazer uma oração, agradecermos a Deus nesta última sexta-feira, mas já lembrando que segunda-feira será a nossa primeira live, né, no canal Tempos Rio, no ano de 2023. Né? Já vamos ficar na expectativa
né, que o Senhor venha derramar chuvas de bênção sobre cada um de nós. Amém? Quero fazer esta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, meu Deus, de cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que ora juntamente conosco neste momento. Eu te apresento agora, Pai, este esposo, esta esposa, este filho, esta filha. Senhor, que hoje, sendo o penúltimo dia do ano, hoje dia 30 de dezembro de 2022, que o Senhor possa, Pai, prover sobre este lar, sobre esta família, a Tua bênção, o Teu milagre. Ó Deus de poder, sejas conosco, Pai. Realiza, Senhor, sobre cada um de nós o Teu milagre, a Tua vitória, que cada um de nós, meu Deus, venhamos passar este final de ano na Tua presença, pedindo de Ti, Senhor, graça, força, que o Senhor possa realizar, meu Deus, a bênção sobre este lar e sobre esta família. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai ele possa falar cada vez mais ao teu coração. Uma ótima sexta-feira, amanhã um ótimo sábado, né? E já uma virada de ano abençoada por Deus sobre o teu lar, sobre a tua família, vocês que vão passar em família, que o Senhor abençoe poderosamente. Não esqueça daquela poderosa oração, né? No horário da meia-noite, agradecendo ao Senhor nosso Pai. Que Deus abençoe, que o Senhor nosso Deus possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar. Feliz ano novo para todos. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.